Boa tarde, turma. Boa tarde, oitavo ano. Nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas da unidade 2. Existe arte nas nossas tradições? E o capítulo é o capítulo 4, né? Arte e encanto. A nossa videoaula é a 4, né? O tópico 3, por dentro da música. A gente vai conhecer o elemento da música, notação musical. E a atividade 4, né, que eu vou colocar algumas questões. Aí nós temos um experimento também. E eu vou explicar se é viável a gente fazer, né, porque é importante que tenha uma atividade prática. A gente tem que adaptar a nossa realidade, né, das aulas remotas. Eu vou ler e vou explicar durante o vídeo se é viável ou não a gente fazer essa atividade. E eu vou colocar também, elaborar algumas questões no formulário do Google para você responder marcando a sua presença e participação. Pois bem, turma, vamos então para a nossa leitura. As notas musicais podem apresentar altura e duração definidas e podem ser tocadas por instrumentos ou cantadas por vozes. É a sequência das notas musicais que forma a melodia das músicas, que é a organização das notas em função das alturas e do tempo de duração delas. Essa organização de durações e alturas das notas forma uma unidade que conseguimos identificar ao ouvir. Turma, nós temos a faixa 7, né, que é um exemplo que o livro de vocês dá para cada elemento, né, no caso aqui a melodia. Por exemplo, ouça o CD de áudio deste volume, o refrão de Palma do Rio, que é aquela música que a gente tentou pesquisar nas aulas anteriores, que você conheceu, e o mesmo refrão sendo cantado com a altura e duração de notas diferentes. Depois converse comigo, né, e os colegas sobre suas impressões, se fosse em sala de aula, né, presencial. A afinação no canto depende da percepção auditiva e do controle da voz. A percepção auditiva é a capacidade daquele que canta, né, de ouvir os sons que emite e julgar se eles estão afinados ou não. Já o controle da voz depende da habilidade de entoar ou manter a emissão de uma nota musical. A emissão da nota musical acontece na laringe, com a vibração das pregas vocais. Quanto maior o número de vibrações, mais agudo será a nota. A afinação e a respiração se relacionam o tempo todo, porém, quando alguém canta em uma região muito aguda ou muito grave, né, de acordo com a região onde o canto é confortável para o cantor, é necessário um controle maior da emissão do ar. Aí nós teríamos aí a faixa 8, né, um exercício muito comum na afinação é tocar notas musicais em um instrumento e tentar acompanhá-las com a voz. Era para ouvir, né, o CD de áudio deste livro para a gente fazer o exercício. Infelizmente nós não temos, tá? Aí nós temos essa imagem aqui. Ao cantar, emitimos diversos sons que passam por nosso aparelho fonador e depende do que queremos cantar. Precisamos de maior controle da emissão do ar. Turma, nós temos aqui um experimento, vamos lê-lo para ver se é viável a gente realizá-lo ou adaptá-lo às nossas condições de aulas remotas, né? Experimente como vibram as notas de diferentes alturas. Aí nessa atividade você vai investigar como na música as alturas vibram de maneiras diferentes. Você e toda a turma devem andar em silêncio pela sala de aula, procurando ocupar todo o espaço. Quando o professor bater palmas uma vez, todos devem parar onde estiverem e cantar uma nota qualquer com a consoante M. Cante ao mesmo tempo, procurando se concentrar para manter sempre a mesma nota. Aí, quando o professor bater palmas 2 vezes, forme uma dupla com o colega. Encoste o topo de sua testa na do seu colega. Um de vocês deve cantar uma nota da mesma maneira que antes, enquanto o outro deve cantar uma nota diferente usando a mesma consoante. Quando o professor bater palma, 2 vezes, separe-se do seu colega e volte a andar pela sala de toda a turma.
Então, quando o professor bater palma 2 vezes, né, você vai formar um grupo com mais de 2 colegas e encoste sua testa na deles. Um de vocês deve cantar uma nota da mesma forma, né, explicada antes, enquanto que os outros 2 integrantes devem cantar notas diferentes usando a mesma consoante. Então, gente, era bem interessante a gente fazer isso na sala de aula, né, em grupo. Eu não sei se é viável a gente fazer nas aulas remotas, né? Ao sinal do professor, você vai repetir a experiência e agora em um grupo de 4 integrantes. Já não dá para fazer, né, gente? Então, para concluir, se a gente fizesse essa atividade em sala de aula, eu ia fazer uma pequena avaliação, uma autoavaliação, né, do que foi feito, ia conversar com vocês, a gente ia poder trocar experiência e eu fazer algumas perguntas, como foi cantar notas diferentes dos colegas, né? Você percebeu as diferenças entre as alturas das notas? O que você achou dos sons gerados por essa sobreposição de notas? Infelizmente não vai dar para fazer, mas é interessante a gente saber como é que se dá esses experimentos. Classificação das vozes para o canto. Como vimos, um coral é formado por muitas vozes. Essas vozes são classificadas conforme a sua extensão e tessitura. A extensão refere-se a um número de notas que alguém consegue produzir, da mais grave para a mais aguda, enquanto que a tessitura refere-se à região na qual a pessoa canta com boa sonoridade e naturalidade. As diferentes classificações das vozes são fundamentais para o exercício do canto coral. Quando se organiza uma música para um coral, cada uma das vozes canta partes das músicas pensadas para sua extensão. Essas classificações são destinadas a vozes adultas, que já passaram pelo período de muda vocal, processo que acontece entre a infância e a puberdade e resulta em uma série de alterações na voz. Turma, nós temos aqui a audição, né, da faixa 9 do CD do livro, que nós não temos, infelizmente, né? Aqui, as vozes masculinas têm muitas divisões, mas a mais comum é a classificação entre tenores. Então, a voz masculina, ela tem muitas divisões, mas ela é classificada como sendo tenores, certo? Que conseguem cantar em uma tessitura mais aguda. E os baixos, que cantam em uma tessitura mais grave. Então, as vozes que são agudas são tenores. E as vozes que são graves são baixos, né? E barítonos, que são as vozes chamadas de intermediárias, porque sua tessitura fica entre os baixos e os tenores. As vozes dos adolescentes, né, são barítonos, de criança são barítonos, né? Ouça exemplos dessas vozes no CD de áudio deste livro, infelizmente não dá, né? Nós temos o Bruno Mars, um cantor estadunidense, geralmente ele canta em uma região de tenor, certo? Então, as vozes agudas. Nós temos o cantor brasileiro Caetano Veloso, geralmente ele canta em uma região de barítono, ele fica entre o tenor e o baixo. E o cantor brasileiro Arnaldo Antunes, geralmente ele canta em uma região de baixo, então a voz baixa, né? Nós temos também outro exemplo aqui da faixa 10. As vozes femininas também podem ser divididas entre si. Mulheres que cantam como soprano, cantam em uma região mais aguda. Aqueles que cantam como contralto, cantam em uma região mais grave. Assim como para os homens, também existe uma classificação intermediária para as mulheres, que são as vozes que cantam como meio soprano. Existem mais classificações vocais para as vozes femininas, porém essas são as mais comuns. Era para a gente ouvir o CD que tem os exemplos desses tipos de vozes. Nós temos a Anitta, né, a artista brasileira Anitta, geralmente ela canta em uma região de soprano, vozes agudas, né? E nós temos a cantora brasileira Alcione, que canta em uma região mais grave, ou seja, ela canta numa região do contralto. Nós temos também a outra cantora brasileira Marisa Monte, geralmente ela canta na região meio soprano,
que fica entre o contralto e o soprano, certo? Só para dar exemplo. Nós temos outra sugestão de experimente. É possível representar os sons dos ambientes usando apenas a voz? Nesta atividade, você vai explorar algumas das possibilidades da voz na sua capacidade de emitir os sons mais variados sons, né? Imitar os sons mais variados. Era para fazer em grupo, né? Formar uma roda com um grupo. Juntos, usem a voz para produzir o som que ouvem ao lavar as mãos. Reproduze agora com a voz o som de uma porta se abrindo. Use então a voz para imitar os sons de passos no asfalto, na terra, na grama e na areia. Então, gente, essa aqui já dá para fazer, né? Aqui no caso você vai ter que imitar os mais variados sons. Aqui tem alguns exemplos. Você pode usar os exemplos daqui ou outros exemplos. E uma porta batendo, como é que você imitaria utilizando a voz da porta batendo? Ou aqui está dizendo lavando as mãos, né? Como é que seria o som produzido pela sua voz, né? Do som de lavar as mãos. Aí sim, agora você pode selecionar 2 exemplos daqui e mandar o áudio para mim, que aí eu vou considerar, né, atividade prática. Esse aqui já dá para fazer, né, gente? Vocês podem entregar na próxima aula em áudio para mim, né? Pelo menos 2 exemplos, certo? Notação musical. Agora que você já viu o que são notas musicais, você sabe que existem muitas maneiras de registrá-las. Um dos trabalhos realizados por Carl Farias em seu resgate das canções das lavadeiras do Vale do Jequitinhonha foi registrar as canções em partituras musicais. Podemos chamar de partitura musical tudo e qualquer registro de músicas. Registrar composições musicais por escrito é uma prática muito antiga que faz com que não se dependa da memória para executar e cantar uma música, além de facilitar a divulgação e a circulação das obras musicais. Uma das formas usadas para registrar as músicas por escrito é a notação musical. Em uma notação musical, os parâmetros dos sons, como altura, duração, intensidade, são representados por sinais gráficos, ou seja, por símbolos que podemos escrever ou desenhar. No decorrer do tempo, foram criadas muitas maneiras de registrar a escrita musical. Um desses jeitos é a pauta musical. Você já ouviu uma pauta musical? A pauta musical é um conjunto de 5 linhas retas, uma embaixo da outra, que formam 4 espaços entre elas. As notas musicais são representadas por símbolos desenhados nesses espaços ou linhas. A colocação das notas nesses lugares, precedidas por diferentes claves, sugere as alturas das notas. O que é uma clave? Clave é um símbolo colocado no início das pautas para indicar o nome e a altura das notas. Quando a altura das notas ultrapassa a pauta, são desenhadas linhas complementares, tanto para o agudo, acima da pauta, quanto para o grave, abaixo da pauta. Nós temos aqui o exemplo, aqui nós temos uma clave de sol, né? E nós temos aqui, ó, esses símbolos, aqui no caso aqui as linhas aqui são marcadas para baixo ou para cima, né, da pauta. Aí vem para baixo que indica a altura das notas musicais que são apresentadas, né? É um exemplo de pauta e notas musicais escritas em claves do sol, a clave do sol aqui. Como vimos, qualquer registro musical é conhecido como partitura. O exemplo acima é em que as notas musicais são organizadas em uma pauta. É o mais utilizado pelos músicos. Veja, por exemplo, um trecho da partitura da canção Se Essa Rua Fosse Minha. Aqui, gente, se essa rua fosse minha, né? Se essa rua fosse minha, eu deixava ela trilhar. Então, aí aqui é uma canção, né? E aqui a gente consegue ver na pauta, a partitura, né?
nesse pentagrama, nessas linhas aqui, na clave de sol, né? O andamento da música, é o trecho da partitura Se Essa Rua Fosse Minha, canção tradicional brasileira. A pauta musical não é a única maneira de registrar os sons de uma música. Até hoje, vários artistas criam partituras criativas que não seguem o modelo da pauta de 5 linhas. Veja, por exemplo, um fragmento da partitura criada pelo músico norte-americano John Cage para sua obra Fontana Mix, composta por ele em 1958. Aí vocês estão vendo aquele como é fragmento da partitura, né, de Fontana Mix de John Cage, 1958, né, 58. Totalmente diferente das pautas que a gente está acostumado a ver, né? Agora era para vocês conversarem comigo, os colegas, né, e responder essas questões aqui. São 2 questões. Quais sons você imagina ao olhar para essa partitura? Se você fosse tocar a composição, Fontana Mix, que sons usaria? Essa partitura pode ser interpretada usando apenas vozes? Quantas seriam necessárias? Como isso soaria? São respostas, né, pessoais de acordo com a sua interpretação da imagem. Quando registramos uma música, é importante pensar em sua organização. Você já deve ter reparado como as músicas são organizadas de diferentes maneiras. Por exemplo, algumas canções têm introduções feitas apenas por instrumentos, outras têm refrãos, né, que se intercalam com diferentes versos. Outras são totalmente repetidas ao final, etc. Todas essas características estão relacionadas à forma das músicas, que é a organização das ideias das músicas em função do tempo. O reconhecimento dessa organização nos auxilia a interpretar as obras musicais. Nós temos aqui, gente, criando uma partitura criativa. Agora você conheceu mais sobre a notação musical. Que tal você fazer uma partitura criativa para a canção Palma do Rio? Para isso, você vai precisar de folhas brancas, né, do tamanho A3 ou chamex tamanho A4, lápis grafite e canetas hidrográficas. Então, você vai ouvir essa canção desse grupo, você pode ouvir outra canção também. Com base na sua audição, você vai criar uma partitura da forma como o John Cage fez, né? Aí, o que você vai fazer? Em que momentos há apenas sons de instrumentos? Em que momentos há o canto do solista e o canto coral? Aí, com a ajuda do professor, que no caso sou eu, né? Vocês iriam registrar na lousa, se fosse em sala de aula. Aí, cada faixa, que é a faixa 2, né? Que é aquela música. E vocês iam criar uma partitura, uma composição, um desenho, a partir da sua audição da música, tá certo? Na verdade, é para fazer um desenho conforme a partitura do John Cage, que foi aquela partitura que eu mostrei no slide anterior.